Ocorrendo aqui, nós vamos fazer início ao nosso simpósio final da Biologia Molecular e a gente vai ouvir primeiro o seminário dessa dupla, Eliane e Isabela, e relembrando que o resto da turma está só da plateia, não teve que ler o seminário, né? Então vai curtir esse ensinamento, bastando estar aqui presente e ligar aqui, ficar ouvindo, vão aprender coisas avançadas que as colegas vão ensinar para a gente, né? Então eu queria lembrar que quando vocês forem a simpósios, né, como introdução a essa nossa atividade, vocês nunca mais vão entender 100% da aula, porque não vai ser uma aula, né? Sempre vocês vão, estando numa plateia, entender de 20% a 80%, por exemplo, né? E aí vocês vão ter que aprender a tirar valor disso. Eu entendi só 20%, mas beleza, eu já localizei o conteúdo, eu sei aonde eu vou buscar, eu sei que tem um artigo assim, entendeu? Eu já consigo me localizar. Então, basicamente, essa atividade visa colocar vocês nesse ambiente mais profissional, onde você vai receber informações avançadas, vai ter que estar super atento para tentar aprender 30%, 60% e se acostumar, que às vezes a gente nunca entende 100% da coisa, porque não é uma aula que você repete, que o professor já treinou essa aula várias vezes, né? Então, o mais importante é ter o contato com o assunto. Então, vamos para a nossa primeira exibição aqui, transcriptase reversa, uma enzima muito importante que trabalha com todos os vírus de RNA que estão por aí, né? Então, vamos lá. E junto com a Eliane, nós vamos apresentar o artigo Transcriptase Reversa, da Transcriptômica, a edição do genoma. Aqui nós temos alguns temas que vão ser apresentados durante o artigo. E para começar, nós vamos falar das transcriptases reversas. O que são essas enzimas, né? Elas são enzimas encontradas em retrovírus, como no vírus da hepatite B e o vírus do HIV. Elas têm o potencial de criar uma fita de cDNA a partir de um RNA, ou seja, o oposto do que ocorre em células eucarióticas, onde se cria uma fita de RNA a partir do DNA. Bom, essas enzimas, usadas junto com a técnica de PCR, têm sido utilizadas para detectar RNAs e clonar genes expressos. As RTs de retrovírus aprimorados e RTs recentemente caracterizadas estão sendo usados no desenvolvimento e sequenciamento de próxima geração e aplicados no estudo da transcriptômica. Uma das primeiras aplicações das transcriptases reversas foi na síntese de bibliotecas de cDNA. Essas bibliotecas são usadas na caracterização de transcritos de RNA, no sequenciamento de genes e, após a clonagem, na expressão de proteínas recombinantes. Agora nós vamos apresentar as aplicações tecnológicas da transcrição reversa. A primeira aplicação é em microarranjos, e como vimos em aula, os microarranjos são ferramentas onde DNA ou cDNA, ou DNA complementar, é fixado em uma superfície sólida e depois sondas são utilizadas para identificar genes ou regiões de um gene. Os microarranjos de DNA são usados para determinar os níveis de expressão de genes e simultaneamente de um grande número de genes. E já em experiências com microarranjos de RNA, o RNA total ou o mRNA são transcritos reversamente pelas transcriptases reversas e criando então o cDNA, que são marcados com marcadores fluorescentes antes da hibridização.
Outra aplicação tecnológica da transcrição reversa é no sequenciamento de RNA de próxima geração, conhecido como RNA-seq. O RNA-seq facilita a análise de transcriptomas inteiros de células, de tecidos ou organismos, incluindo a identificação de RNAs codificantes e não codificantes longos e também a avaliação de níveis de expressão gênica baixa. Para que ocorra o sequenciamento de RNA de próxima geração, é necessário bibliotecas de cDNA. E essas bibliotecas são feitas a partir da transcrição reversa. Outra aplicação tecnológica é na técnica de PCR. Então, a transcrição reversa acoplada ao PCR forma a chamada RT-PCR. Essa técnica ocorre em duas etapas. A primeira é a transcrição reversa em si. Nessa etapa, nós temos uma fita de RNA. Aqui nós temos o códon de início, que é o AUG, e aqui nós temos a cauda poli-A, que seria o fim desse RNA. Bom, podemos usar 3 tipos de primers para se ligar ao RNA. O primeiro deles é o que está representado aqui, que é o oligo-DT primer, que é um primer poly-T, que ele vai se ligar à cauda poli-A. Outro tipo de primer é o primer randômico, que ele vai se ligar paralelamente à fita em lugares aleatórios, sequências aleatórias. E o último é o primer específico, que vai se ligar a uma região de interesse que você quer nessa fita de RNA. Aqui, então, temos o oligo-DT primer, e nele vai se ligar a transcriptase reversa, onde, a partir de bases livres, ela vai adicionando e criando a fita de cDNA, ou seja, o DNA complementar. Depois dessa etapa, é feito também a segunda fase, que é a amplificação por PCR. Então, a partir dessa fita complementar de DNA, nós fazemos a amplificação por PCR. A transcrição reversa também pode ser usada na técnica de PCR de quantitativa, que seria o RT-qPCR, onde se usa a fluorescência em tempo real para medir a quantidade de DNA presente em cada ciclo durante uma PCR e pode ser modificada para detectar e quantificar o RNA, adicionando uma etapa de transcriptase reversa antes do ensaio de qPCR. Aqui nós temos a representação das estruturas de transcriptases reversas. No caso aqui, o primeiro, a letra A, nós temos a transcriptase reversa da leucemia murina, que é a mais utilizada na biologia molecular e aplicações de biotecnologia. Essa enzima ela é um monômero e nós podemos ver aqui o sítio ativo da polimerase e o sítio ativo da RNase H. A RNase H ela é uma enzima que vai degradar o RNA em hibridizações RNA-DNA. Aqui nós temos outra enzima, que é a do HIV1. Essa enzima ela é feita por subunidades, a subunidade 66 e a subunidade 51. Ela também tem um sítio ativo aqui, podemos ver, da polimerase e da RNase H. Aqui temos outra transcriptase reversa, que é a do Geobacillus, onde não podemos ver o sítio da RNase H. E aqui nós temos um fragmento grande da DNA polimerase do mesmo Geobacillus. Agora nós vamos falar sobre as propriedades relevantes das transcriptases reversas para a transcriptômica.
Como vimos, o sequenciamento de RNA de próxima geração, o RNA-seq, ele utiliza bibliotecas de cDNA. E essas bibliotecas são importantes para garantir leituras de alta qualidade e também fornecer distribuição de leituras relativamente uniforme ao longo do transcrito e também retém a especificidade de origem de fita para cada transcrição. Essas bibliotecas elas são feitas a partir de transcriptase reversa e para isso é desejável que essas enzimas elas tenham uma boa eficiência catalítica em altas temperaturas e também a capacidade de sintetizar produtos de cDNAs longos e possuir também alta sensibilidade. Já em aplicações em microarranjos, é desejável que a transcriptase reversa ela também tenha boa capacidade em sintetizar cDNAs longos, mesmo quando a sequência de RNA contenha um grande conteúdo de GC ou estrutura secundária. Outra característica importante é a fidelidade de síntese de DNA e desvio eficiente de danos ao DNA e suas atividades de RNase H. Também a transferência de fita e o deslocamento de fita. Já em aplicações específicas, é desejado que a transcriptase reversa tenha capacidade de incorporar nucleotídeos modificados e replicar modelos com estruturas alteradas. Bom, na transcriptômica em particular, é importante que a transcriptase reversa tenha capacidade de sintetizar o DNA complementar a partir de pequenas quantidades de RNA. Mas na biotecnologia em geral, é desejado que a transcriptase reversa tenha uma boa eficiência catalítica em altas temperaturas. Olá, meu nome é Eliane e eu vou apresentar aqui o restante dos temas que foram apresentados pelo artigo. Eu vou começar sobre a fidelidade na síntese de DNA. E para começar a falar sobre esse tema, a gente tem que ter em mente que uma alta fidelidade é importante para o conjunto completo de transcritos de uma única célula, especialmente quando se trata da detecção e caracterização adequada de RNAs de baixa abundância, já que os erros que foram introduzidos durante a síntese do cDNA podem ter um efeito significativo nos resultados obtidos. Outra questão importante que o artigo traz, que eu gostaria de destacar, é que as transcriptases reversas são DNA polimerase que carecem de uma atividade de revisão. Sendo assim, quando a gente vai comparar essas transcriptases reversas com a DNA polimerase que está presente nos organismos eucariotos, as transcriptases reversas apresentam uma fidelidade relativamente baixa nessa comparação. Mas mesmo assim, o artigo traz, dentro das transcriptases reversas, algumas que são mais precisas do que outras, como a transcriptase reversa do vírus da mieloblastose aviária, que é cerca de 6 vezes mais precisa do que as transcriptases reversas do grupo O do HIV-1. Ainda dentro da fidelidade na síntese do DNA, o artigo traz os usos dos primers ID, que são marcadores de oligonucleotídeos degenerados usados como parte de primers específicos para sintetizar o cDNA. O artigo traz lá a junção, né, do sequenciamento da última geração com o uso do primer ID, porque essa combinação permitiu avaliações gerais da fidelidade da transcriptase reversa, usando diferentes transcrições do RNA mensageiro como modelo. Isso acontece porque, usando os primers ID, a gente consegue determinar as sequências de consenso, e assim é possível identificar os produtos individuais da reação da transcriptase reversa e corrigir os erros que foram introduzidos durante a reamostragem e sequenciamento de PCR.
Um outro tema que o artigo traz são as novas transcriptases reversas para epitranscriptômica e biologia sintética. Essa parte do artigo já começa falando que muitas DNA polimerases foram projetadas não só para poder melhorar suas capacidades de amplificação e sequenciamento, mas também para poder expandir seus espectros de substrato, particularmente alterando seu ácido nucleico, preferência de substrato de nucleotídeo e até mesmo modificações de base no RNA celular. Mais recentemente, a evolução direcionada foi utilizada para selecionar uma variante de transcriptase reversa de HIV-1. E essa variante exibiu altas taxas de mutação em posições de RNA contendo N1-metiladenosina. E isso facilitou a identificação dessas modificações de RNA em transcriptomas celulares. Recentemente, Werner e seus colegas mostraram que a eficiência de cópia de modelos de RNA contendo ribonucleotídeos modificados variou dependendo da transcriptase reversa e da base modificada detectada. E, por último, nesse tema, usando métodos de seleção baseada em emulsão, Elson e seus colegas obtiveram uma cod-DNA polimerase termoestável. Essa DNA polimerase tinha especificidade de modelo expandida e uma preferência por modelos de RNA. Essa enzima ela mostrou uma atividade de revisão em modelos de RNA e DNA, e uma fidelidade aumentada quando a gente compara essa DNA polimerase com a transcriptase reversa do vírus da leucemia murina, do tipo selvagem. A cod-DNA polimerase deficiente em hexanuclease foi capaz de reverter a transcrição de moldes totalmente modificados, contendo nucleotídeos 2-O-metilados, e essa propriedade também foi mostrada pela transcriptase reversa do vírus da mieloblastose aviária, que eu já tinha falado antes, e a transcriptase reversa do vírus da leucemia murina. Bem, agora eu vou falar aqui dos editores principais e tecnologias de edição de genoma. Vou começar falando das tecnologias baseadas em CRISPR-Cas9, que revolucionou a ciência da vida, porque ela permite a edição de genoma em muitos organismos. Esse sistema enzimático quimérico CRISPR-Cas é uma poderosa ferramenta, porque ela permite realizar modificações genéticas precisas e específicas nas cadeias de DNA ou gerar rearranjos genômicos. Além disso, transcriptases reversas projetadas fundidas a uma nicase CRISPR-Cas9 mostraram recentemente um grande potencial como ferramenta para manipular os genomas eucarióticos. Nessa metodologia, a proteína Cas9 introduz uma quebra de fita dupla em uma sequência de DNA reconhecida por uma sequência guia de 20 nucleotídeos, que é subsequentemente reparada pelos sistemas de união de extremidade não homóloga ou de reparo dirigido por homologia da própria célula. E esse último ele utiliza como modelo a cromátide de irmã ou uma sequência fornecida com a mudança desejada. Quanto à tecnologia de edição principal, ela usa a transcrição reversa para reparar virtualmente qualquer erro no genoma das células, incluindo todos os tipos de substituições de base. Os componentes principais desse sistema de edição é a proteína de fusão feita de um mutante H840A de Streptococcus pyogenes, Cas9 nicase e uma transcriptase reversa do vírus da leucemia murina projetada, que vai incorporar a sequência correta no genoma-alvo, juntamente com o guia de edição principal PEG-RNA, que vai ser utilizado como modelo. Cerca de 20 transcriptases reversas da leucemia murina termoestáveis foram usados no desenvolvimento do sistema. E usando esse método, os autores foram capazes de introduzir mais de 175 edições em células humanas, incluindo exclusões direcionadas, inserções e 12 tipos de mutações pontuais. Ao usar esse mutante Cas9H840A, que ele contém um domínio em HNH inativado, a introdução de quebra de fita dupla no DNA-alvo pode ser evitado. Em geral, o método ele melhora a eficiência e reduz a edição fora do alvo em comparação com o método de edições de base.
Só que existem uns problemas que ainda permanecem, né? Que, por exemplo, a gente não pode saber se aquela fidelidade da transcriptase reversa pode afetar o resultado do experimento. Os editores principais, eles contêm PEG-RNAs modelo que são sintetizados pela RNA polimerase 3. Essa RNA polimerase 3, ela tem atividade de revisão. Portanto, espera-se que a síntese de PEG-RNA seja mais precisa do que a síntese de RNAs mensageiros, porque a síntese de RNAs mensageiros depende da RNA polimerase 2. Bem, agora eu gostaria de destacar alguns pontos importantes das considerações finais do artigo. O primeiro ponto é que as transcriptases reversas estão entre as enzimas mais relevantes em biotecnologia. E os avanços adicionais em transcriptômica, genética sintética e edição de genoma exigirão transcriptases reversas com propriedades catalíticas aprimoradas, que devem aumentar a sensibilidade da detecção do RNA ou a eficiência e especificidade da reação da transcriptase reversa. Além disso, o aumento da fidelidade será importante para melhorar a edição do genoma, embora métodos melhores para medir a precisão de síntese de cDNA precisem ser desenvolvidos, particularmente para estabelecer comparações robustas entre as diferentes transcriptases reversas. As medições de fidelidade da síntese de DNA são demoradas e tecnicamente difíceis, porque tem limitações na capacidade de distinguir entre os erros encontrados no DNA usado como molde e aqueles feitos pela transcriptase reversa. E para terminar aqui a apresentação, o último ponto que eu gostaria de destacar é que deve haver uma melhor compreensão da função e atividade da transcriptase reversa, porque isso será fundamental para novos desenvolvimentos na biomedicina, mas também para gerar ligantes bioestáveis e nanoestruturas com funcionalidade química expandida. Muito obrigada. Muito bem. Deixa eu descompartilhar. Não vou descompartilhar, não. Vou falando com vocês aqui. Eu vou descompartilhar, vai. Muito bom. Então, mais uma outra, um outro subproduto dessa nossa atividade é que vocês vão ter que ter uma decisão de saber o quanto que vocês vão levar de biologia molecular para o ensino médio, né? Porque, como vocês viram, é possível fazer uma aula envolvendo assuntos que não estão ainda no livro-texto, né? Então, pensem nisso, né? Vocês têm uma vantagem que eu percebo muito bem, é que quando a idade do professor se aproxima um pouco mais da idade dos alunos, você consegue falar mais detalhes, assim, e os alunos sempre acompanham, porque eles falam assim, poxa, se esse jovenzinho, essa jovenzinha conhece tudo isso daí, eu devo conseguir conhecer também, né? Então, vocês não têm a dificuldade que eu tenho com os meus 60 anos de simplificar as coisas e tal, e colocar os conceitos principais. Então, assim, dá para levar para o ensino médio tudo aquilo que vocês quiserem de fronteira em biologia molecular, né? Comentário sobre o seminário de vocês, faltou a referência do artigo, né? Vocês tiraram isso de qual revista? Foi da Trends de Biotecnologia. Trends in Biotechnology, né? Isso. Então, uma das coisas que é legal é falar quem são os autores, e uma coisa que eu quero ensinar para vocês, quando vocês derem seminário para outros professores, é falar de onde eles são, né? Nem que se falar assim, são da China, são da Califórnia, do Instituto de não sei o quê, né? Porque, assim, geralmente os professores até conhecem alguns caras que escreveram alguns artigos, né? Essas revisões aí não são sempre dos caras mais famosos, mas eles são medianamente famosos, né? Então, às vezes, o professor, para quem estão dando seminário, até já conheceu, já tomou uma caipirinha junto com quem escreveu esse artigo aí,
Então, é legal falar o título, a revista, rapidamente, né, sem muito detalhe, e também a instituição, né, quando é de uma instituição só, fala de onde eles são, é legal, de qual universidade, assim, da procedência, né. Então, vocês viram aí que teve coisas que a gente já tinha falado na aula e teve coisas que são mais avançadas, né? Então, vocês estão convidados a levar tudo isso para o ensino médio, né? Vocês têm aí algum livro de biologia que vocês usaram no ensino médio? Vocês tinham livros quando vocês estavam no ensino médio? Não sei se assim, eu tenho um problema porque em São Paulo a gente usava muito um livro de um professor lá da biologia da USP, então muita gente seguia esse livro aí. Eu acho que ele existe por aqui também. Um dia nós vamos arrumar uma palestra com ele para falar para vocês aqui sobre como que é a vida de escrever livros de biologia, né? Bacana. Ok, então o outro grupo está com a apresentação gravada também, e deixa eu compartilhar, eu estou com a gravação indo direto, então vocês vão pegar meus errinhos de acessar as apresentações aqui. Deixa eu ver como é que eu faço. Dom ESC, passo para a segunda apresentação, maximizo. Aí vocês vão ter que me falar se o volume tá bom aí, se vocês estão ouvindo primeiro. Primeiro fala se vocês estão ouvindo, que aí eu dou uma volta e dou um back aqui para vocês verem. Olha, esse aqui o pessoal... Não estamos vendo. Não estão vendo, né? Certo, espera aí que eu vou lá de novo. Não estão vendo e não deve estar ouvindo também, né? A gente está vendo a tela do Teams. A tela do Teams, né? Agora, eu compartilhei a minha própria... Eu acho que é aqui. Ah, não. Outra vez. Agora foi. Mas está sem som, né? Sim, tá sem som. Sim, sim. Precisa ter uma destreza aqui, viu? Botãozinho de som ligado, complementação. E o caminho Agora vocês estão tortuoso que foi ouvindo e tá com percorrido som, há né? mais de meio século. Isso, aí você pode voltar pro início aí, que Claro. o início aí é meio estranho, mas foi porque eu tive um problema na hora de juntar o vídeo. Eu vi aqui. Tive que fazer uma gambiarra, mas aí a gente ignora. Programinhas de gamer, né? Vamos lá, rolando então. O nome do nosso artigo é Quem descobriu o RNA mensageiro? Os componentes do grupo são Adriano, Gabriela, Graziele, João e Otávio. Introdução. Embora o RNA mensageiro seja de importância decisiva para a nossa compreensão da função do gene, nenhum prêmio Nobel foi concedido por sua descoberta. O grande número de pessoas envolvidas, a natureza complexa dos resultados e o caminho tortuoso que foi percorrido há mais de meio século, tudo mostra que simples reivindicações de prioridade pode não refletir como a ciência funciona. Podemos reconstruir o que aconteceu nesses anos, não apenas estudando os papéis que foram produzidos, mas também examinando as lembranças daqueles que estiveram envolvidos, tanto em suas memórias e em histórias orais. A existência de RNA mensageiro foi sugerida pela primeira vez por Jack Monod e Francis Jacob, e posteriormente descoberta por Jacob, Sidney Brenner e Matthew Mason, no Instituto de Tecnologia da Califórnia, em 1961. Agora vamos falar da ideia de Crick. Em 1957, Francis Crick deu uma palestra no Colégio Universitário, em Londres, como parte de um simpósio da Sociedade de Biologia Experimental, intitulado de The Biological Replication of
macromoléculas, a replicação biológica de macromoléculas. Em um documento não circulado de 1956, Crick desenhou um pequeno diagrama resumindo sua visão. Isso não foi incluído na versão publicada. E essa imagem está mostrando a visão do Crick. Como Crick explicou, deveria haver pelo menos 2 tipos de RNA no citoplasma, o que ele chamou de RNA modelo, localizado dentro do ribossomo, e metabólico, ou RNA solúvel, que ele suspeitou ter sido sintetizado por cada tipo de ribossomo, e correspondia ao código do RNA modelo. Agora vamos falar dos primeiros avistamentos. Em 1958, Jenner mostrou que o RNase evitou a síntese de proteínas do fago após a infecção de uma célula bacteriana e concluiu que o RNA, com uma rápida renovação, é um produto específico da infecção e desempenha um papel na síntese da proteína do fago. Em 1956, Elliott, Ken Voelking e Lazarus Astrachan usaram fósforo radioativo para mostrar que, quando as células de Escherichia coli foram infectadas com a bacteriófago, a radioatividade foi encontrada em uma fração de RNA, cuja composição de base era muito diferente do RNA normalmente produzido por E. coli. Em 1960, Nomura, Hall e Spiegelman interpretaram a fração de RNA solúvel como um precursor do RNA ribossômico, ou seu produto de degradação, ou como estando envolvido na função de aceitação de aminoácido do RNA solúvel normal. Em outras palavras, algo como a molécula adaptadora de Crick. Nessa imagem, podemos ver o Ken Voelking, um dos primeiros a observar o RNA mensageiro. Imaginando o mRNA. A compreensão de que os genes produzem uma molécula mensageira ocorreu pela primeira vez em Paris, durante uma visita sabática de Arthur Pardee para o Instituto Pasteur. Pardee estava trabalhando em um experimento genético com bactérias que sintetizavam B-galactosidase, quando criadas em um meio contendo lactose. Uma cultura dessas chamadas lacbactérias mutantes não poderia crescer com lactose, a menos que tenha adquirido o chamado gene Z+, que era codificado pela enzima B-galactosidase. Pardee, então, mostrou que quando o gene Z+, foi transferido para uma dessas bactérias, a síntese de B-galactosidase começou dentro de minutos, e ao longo do próximo ano ou assim, o grupo de Paris tornou-se focado na natureza dessa misteriosa molécula mensageira, que eles chamaram de X. Na primavera de 1958, Pardee, Jacob e Manaud começaram a considerar que essa indução não foi um efeito positivo, mas sim o que eles chamaram de desrepressão. Em outras palavras, a síntese de B-galactosidase era normalmente reprimida, mas a presença de lactose, de alguma forma, liberou essa repressão. Assim, a partir daí, começaram-se as especulações sobre a teoria. Uma das possibilidades que o grupo de Paris considerou é a do gene ser codificado por um tipo eficiente de ribossomo, que então produziu uma enzima em alta taxa. Mas essa possibilidade foi descartada, já que recentemente Pardee fez que o gene não produz um ribossomo estável, mas apenas uma molécula mensageira transitória chamada X. Mais à frente, Brenner e Crick tinham percebido que o misterioso mensageiro Pajamot poderia explicar os resultados de Voelking e Astrachan. E os outros sugeriram que após a infecção por fago, a bactéria produziu uma forma de RNA de curta duração, com a mesma composição de base do fago, em que diferia do RNA ribossomal do hospedeiro. Os dois agarraram-se à possibilidade que este RNA de curta duração foi o misterioso mensageiro, isso fazer do ribossomo uma estrutura inerte na célula. Relacionando com o gravador, pelos cientistas, o RNA mensageiro, como Jacob e Monod chamaram,
este foi logo abreviado para mRNA, era como uma fita, que copia informações de DNA e carrega essa informação para o ribossomo, que lê e segue as instruções para fazer a proteína apropriada. Isolando o mRNA. O experimento proposto por Jacob e Brenner exigiu a ajuda de Matt Meselson e suas ultracentrífugas na Caltech, em Pasadena. O desafio seria determinar se o mensageiro envolvia a criação de novos ribossomos ou se consistia em uma nova forma de RNA que é transitória e simplesmente empregava antigos ribossomos para transformar a mensagem em proteína. Como eles esperavam, nenhum novo ribossomo apareceu. Um pequeno RNA transitório que havia sido copiado do DNA do fago estava associado a ribossomos antigos que já estavam presentes no hospedeiro bacteriano. Este seria o RNA mensageiro. Não foi um passo essencial de fato na descoberta do RNA mensageiro, porque outros pesquisadores acabaram por caminhos independentes e diferentes, chegando na mesma conclusão. Então, o mRNA ainda seria isolado e descoberto no mesmo tempo. O trabalho de Robert Heisenberg em Harvard convenceu Jim Watson de que a síntese de proteínas ocorria por meio da ação de moléculas de RNA modelo, que são transitórias, combinadas com ribossomos, geneticamente não específicos. Os pesquisadores do Instituto Pasteur e Harvard, Watson e Heisenberg, começaram uma longa série de experimentos que revelaram a presença de moléculas de RNA transitórias em células que foram brevemente expostas a um precursor de RNA radiomarcado. Por fim, Jacob e Monod se basearam nos resultados não publicados do experimento Brenner, Jacob e Meselson, que é o citado acima. Se basearam nos resultados não publicados do experimento Brenner, Jacob e Meselson, que é o citado acima. E em sua análise, eles delinearam o conceito de genes reguladores e estruturais e focaram na natureza do mensageiro citoplasmático, com base em várias evidências que eles revisaram, e essas evidências foram provenientes de estudos em bactérias ou bacteriófagos, e chegaram a 5 critérios para a natureza do mensageiro. Deveria ser um polinucleotídeo, com peso molecular variante, composição de base que devem refletir o DNA que produziu ele, ser temporariamente, pelo menos, associado a ribossomos e ter uma taxa de rotatividade muito alta. Então, Jacob e Monod chamaram essa fração de RNA mensageiro e abreviaram para mRNA. No início de dezembro de 1960, Saul Spiegelman e Benjamin Hall enviaram um artigo para a PNAS. O DNA e o RNA transitório mostraram complementaridade de sequência e acabaram hibridizando no que eles acabaram vendo. Então, a rota pela qual a informação passa do DNA para o RNA, que foi codificada pela primeira vez por Crick em 1957, foi vista novamente e existe. Então, os principais componentes conceituais da função do gene e da síntese de proteínas já estavam no lugar, mas até o momento ninguém ainda havia provado que o sistema realmente funcionava. Antes de Jacob e Monod ter o artigo publicado, Marshall Nirenberg estava pensando em RNA mensageiro. Ele seguiu o desenvolvimento de síntese de proteínas in vitro de outros cientistas, então ele voltou sua atenção para a natureza da síntese e o código genético. Então, no final de 1960, os diários de Nirenberg estavam cheios de discussões sobre os cells-free systems e sobre a importância do RNA mensageiro e o uso do RNA sintético como chave. Nirenberg se perguntou: você pode controlar o sistema com RNA mensageiro? E ele utilizava dessa tese para tentar comprovar as suas ideias. Surgiu então a pergunta: de onde veio o termo RNA mensageiro? Afinal, o termo não havia sido utilizado em outros estudos, não havia sido publicado. Mas, primeiramente, Nirenberg não foi tão levado a sério quanto as questões das descobertas sobre RNA mensageiro. Ele não compreendia totalmente os 3 tipos de RNA que estavam sendo descritos por outros pesquisadores importantes, uma vez que ele ainda acreditava que a síntese de proteínas ocorria no próprio DNA, algo que já havia sido descartado pela comunidade científica. Bom, posteriormente, Nirenberg e um pós-doutorando, Mattei, enviaram um artigo a um jornal, com resultados do sistema de proteínas cell-free.
Eles enfatizaram que o que eles haviam denominado de RNA ribossômico e RNA solúvel tinham que estar ambos presentes para que o experimento funcionasse. O RNA solúvel por si só não poderia conduzir à síntese de proteína. Então, eles concluíram que era possível que parte ou todo o RNA ribossômico usado no estudo correspondesse ao modelo ou RNA mensageiro. A confusão vem ao não explicar quem era o RNA mensageiro. Eram ribossomos? Era uma fita? Eles não explicaram detalhadamente. Então, posteriormente, Brenner, Jacob e Melsonson resolveram essa questão em outro estudo já citado. E eles conseguiram exatamente nomear quem era o RNA mensageiro. Enquanto a descrição e a função do RNA mensageiro estava sendo amplamente divulgado no mundo, em bibliotecas e revistas, Mathieu e Nirenberg estavam realizando experimentos-chave que iria ler a primeira palavra do código genético e deram uma demonstração prática da função do RNA mensageiro. Então, por volta de 1961, eles estabeleceram o primeiro método para decifrar o código genético. Adicionando uma cauda polio de RNA mensageiro artificial, que contém uracil como única base, ao sistema cell-free, ele produziria polifenilalanina. Embora o artigo publicado se referisse novamente a RNA mensageiro, a confusão entre RNA ribossômico e o que chamaríamos de RNA mensageiro permaneceu, e não se referiu ao polio-RNA, seu experimento, como funcionando como mensageiro de RNA. Além de tudo, eles não citaram artigos publicados que utilizavam o termo RNA mensageiro. E não se sabe por que e nem de onde eles retiraram esse termo. Apesar de tudo isso, foram descobertas revolucionárias extremamente importantes para a comunidade científica, que transformaram a forma como a síntese de proteínas e o código genético eram investigados. Concluindo, em uma versão resumida da história do RNA mensageiro, indicaria que Jacob e Monod foram os responsáveis por nomear o RNA dessa forma, o RNA mensageiro. Brenner, Jacob e Melsonson foram responsáveis por isolar o RNA mensageiro. Mas a gente sabe que a ciência não é feita dessa forma. São diversos grupos e pesquisadores envolvidos. Alguns utilizam técnicas diferentes, outros veem o problema de outro ângulo, e até que eventualmente a descoberta seja clara. Como sabemos o que foi dito aqui, há muitas reivindicações para a descoberta do RNA mensageiro, mas há várias partes presentes nesse processo. Bom, resumidamente, a primeira pessoa a argumentar que o DNA produz RNA, que por sua vez leva à síntese de proteínas, foi André Boivin, em 1947. A primeira sugestão de que pequenas moléculas de RNA se movem do núcleo para o citoplasma e se associam aos ribossomos, onde eles conduzem à síntese de proteínas, foi feita por Raymond Jenner, em 1950. Os primeiros relatórios de que agora identificariam como RNA mensageiro foram feitos pelo grupo de Al Heisey e por Volkin e Astrachon, em 56. A compreensão de que o RNA mensageiro pode existir com funções atribuídas a ele surgiu pela primeira vez através do insight de Brenner e Crick, enquanto Jacob e Monod nomearam o RNA mensageiro e colocaram em uma estrutura teórica, como já foi citado. A primeira descrição inequívoca de RNA mensageiro foi o trabalho conjunto de Brenner, Crick e Melsonson, por um lado, e da equipe de Watson, por outro. Embora o grupo Brenner, Crick e Melsonson tenham obtido os resultados primeiro. Finalmente, as primeiras pessoas a provar a função do RNA mensageiro foram Nirenberg e Mathieu, embora eles não tenham enquadrado seus resultados como poderiam ter sido. Afinal, quem descobriu o RNA mensageiro? É a pergunta que ficou e que o artigo tenta esclarecer. Mas é complicado nomear alguém. E não é de se admirar que o Comitê do Prêmio Nobel não tenha tentado, na realidade, recompensar a descoberta, uma vez que são diversos cientistas responsáveis por partes diferentes desse processo. Então, nomear apenas um seria injusto, e nomear muitos não é do feitio do Prêmio Nobel. E é isso. Obrigada. Muito bem, muito bem. Deixa eu lembrar de alguns comentários que eu tenho a fazer aqui. Primeiro, vocês conhecem da televisão, das séries, um famoso pesquisador da Caltech, né, que foi mencionado várias vezes aí, né? Vocês conhecem Sheldon Cooper? Big Bang Theory, né? Eles supostamente trabalharam em Pasadena, na Caltech mesmo, né? Que foi mencionado várias vezes aqui. O Jacob e Monod ali,
Deixa eu passar para vocês que esses caras são franceses, né? Eles são os famosos Jacob e Monod, né? O Jacob, na verdade, a pronúncia francesa é Jacob e Monod, que são os caras que descreveram o Peron-Lac, né? A beta-galactosidase, também conhecida como gene Lac-Z. Então, Jacob e Monod. E o Nirenberg, ele foi... Eu não lembro essa história muito bem, mas eu queria lembrar de que os meus professores na biologia me contavam essas histórias, as fofocas, assim como contei para vocês a história das brigas pelo genoma e tal, que eu vivenciei, eles vivenciaram isso. E quando o Nirenberg foi publicar o artigo do primeiro códon, né, do POLY-U, que dava fenilalanina, né, a trinca, o U dava fenilalanina, ele foi sacaneado. As revistas, pesquisadores mais poderosos seguraram o trabalho dele e correram para a bancada para tentar reproduzir, para tentar fazer outros códons antes dele e tudo mais, mas se ferraram, porque o jeito de precipitar a polifenilalanina, na verdade, era o único que precipitava, né? Era a única proteína que eles conseguiam precipitar na época, então acabou que não conseguiram passar a perna nele. Pode estar um pouco errada essa história, mas eu queria mais contar que meus professores contavam essas fofocas que eles viveram, né? Que era a época da descoberta do código genético, né? Eu não cheguei a tanto, mas eu trabalhei com tubo de vidro, né? Num dos slides do Nirenberg está um tubo Eppendorf, que é conhecido hoje, mas assim, eu cheguei a trabalhar antes dos tubos Eppendorf serem inventados. Eu trabalhava com tubinhos de vidro em estante, né? Aí que vieram esses famosos tubinhos de plástico com a tampinha, né? Que eu usei muito no meu doutorado, claro, mas eu cheguei a trabalhar, sou tão velho que eu cheguei a trabalhar com tubos de vidro antes de que os Eppendorfs existissem. Mas depois, no meio do meu doutorado lá, eu peguei esses tubinhos e trabalhava com os famosos tubos Eppendorf, né? Claro que a gente trabalha hoje. Então, são coisas que a gente vai vivendo assim, né, na nossa época, e que depois viram histórias assim, né? Eu me lembro de ter assistido um seminário de divulgação do cara que tinha descoberto splicing. Ele visitou a biologia lá, deu um seminário e não se conhecia splicing, né, de RNA. E assim, eu cheguei a ver o cara dar esse seminário. Eu cheguei a ver o cara que deu o primeiro seminário sobre o genoma do C. elegans também, né? Isso vai acontecer com vocês, né? Então, a edição de genomas com a CRISPR-Cas9, por exemplo, é uma coisa da época de vocês e ainda vai dar muito pano para manga, edição de genomas, e vocês ainda vão saber umas fofocas, umas histórias, né? Então, essas coisas que vão acontecendo, um dia vocês vão ser os caras que vão contar para os seus alunos como que era a história, né? Vocês vão viver essa história e vão poder contar para eles, né? Muito bem. Faltou também a referência bibliográfica, né? De qual artigo, de que revista que era esse... Então, a gente não chegou a falar, mas está na primeira página do seminário lá, né? Tem o nome da revista, o nome do escritor e o local, a universidade que foi publicado. Sei. De que revista que é? Agora eu esqueci. Deixa eu ver. A gente olha aqui. Bem no começo, né? Quem desculpa. Ele está na Current Biology, né? Isso. A Current Biology também é uma das revistas que eu recomendo para vocês, que tem Current Genetics, Current isso, Current aquilo. Também são revistas legaisinhas para vocês lerem.
Claro que ler um artigo original na Nature, na Science, com os gráficos e tudo mais, é legal. Mas para vocês irem se atualizando em conhecimentos modernos, né, essas revistas são legais. Então, fica a dica para vocês aí durante o recesso tentarem ler um pouquinho, né, assim, editarem a formação de vocês com detalhes que vocês escolheram, né, porque faz parte, né. Cada um de vocês vai ter uma formação mais distinta, principalmente de agora para o final do curso, né? É isso daí. Então, a quinta-feira continuaremos com o nosso simpósio e com essa ênfase de que vai ser assim que vocês vão se atualizar depois que terminarem esses mais 3 anos que vocês têm pela frente, né? Ou indo a congressos e vendo as pessoas falarem, né, sobre isso, ou então assistindo seminários, ou então lendo essas revistas, principalmente as de revisão, e essas trends e currents são excelentes para vocês se atualizarem, né? Sempre é bom ler, mesmo não entendendo tudo, mesmo entendendo 50%, 60%, 80%, a vida de vocês vai ser assim, nunca mais vocês vão tirar A na prova, porque não vai dar para gastar tempo entendendo tudo, mas entendendo um pouquinho ali, um pouquinho aqui, e sabendo onde buscar, que vocês vão continuar se atualizando e serem biólogos sempre atualizados, né? É isso aí, gente. Então, deixa eu ver se eu já parei a gravação, vamos parar por aqui.